Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Sean bem-vindos, sean bem-vindas. Saludos a todos, a todas. Eu sou o professor Lício. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Nessa aula de hoje e na aula da próxima semana, a gente vai trabalhar um conteúdo que já puxa, para revisão para o Enem, não deixa de ser, e também os textos. Os textos que nós temos aqui são textos modelo Enem, já pensando na prova que vocês vão fazer agora no mês de novembro, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o roteiro de aula. Pronto, né? Aqui são alguns conectores, que nós trouxemos, já pensando, como falei para vocês, em revisar, em falar um pouco do conteúdo da prova. Durante as aulas, durante esse semestre, a gente viu muitos deles dentro dos textos. Nós trabalhamos já esse ano, nesse segundo semestre, uma parte sobre conjunções. Então, aparece aqui para a gente muito como um elemento de revisão para prova, para interpretação. Vocês sabem, já estão acostumados, né? É uma informação que vocês têm, que não cai assunto gramatical nessa prova. Não vai cair nenhuma questão pedindo que você aplique regra, ou que você marque qual conjunção preencheria a frase, ou qual o sentido, se é de adição, de oposição. Mas conhecer a conjunção e o sentido que ela tem ali dentro do texto é interessante, né? Então, principalmente nas de oposição, concessão, que dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, no caso, por exemplo, de oposição, para opor ideias, né, quando opõe ou contrapõe ideias, é uma ocasião interessante para se elaborar uma questão, né? Então, aqui a gente... antes da gente entrar gramaticalmente aqui, vou falar uma coisa que eu acho que eu falei semana passada, e volto a falar aqui mais uma vez, e falarei na próxima semana. Quando você for fazer a prova, lembre, né, já de todo aquele protocolo, caneta preta, né, com corpo transparente, não pode levar relógio, o telefone celular tem que estar desligado, você tem que levar uma água, a água também, né, uma garrafa transparente, não pode ter rótulo, tem que tirar o rótulo. Mas o caderno, no primeiro dia de prova, ele vai trazer as duas línguas, vai trazer espanhol e inglês, inglês e espanhol, enfim, vem juntas as provas de língua estrangeira. E você vai responder só o que você optou no momento de inscrição. Quando você fez a inscrição, você optou pela língua estrangeira. Então, se você fez a opção... Se você está assistindo essa aula, provavelmente você fez a opção por espanhol. Então, marque lá somente a prova de espanhol. Faça somente a prova de espanhol. Até mesmo porque não tem espaço no gabarito para você preencher as duas línguas, tá? Então, dito isso, né? Vamos lá. Elementos importantes en la construcción del sentido. Conjunciones y o marcadores del discurso. Los marcadores del discurso tienen por función vincular semántica y pragmáticamente un miembro del discurso con otro anterior, proporcionando instrucciones que guían las inferências. Então, os marcadores do discurso têm por função vincular semântica e pragmaticamente um membro do discurso com outro, né, um membro do discurso com outro anterior, proporcionando instruções que guiam as inferências. Então, quais sentidos eles podem ter? Né, os que nós escolhemos aqui. De adição, e, que às vezes pode ser e, mas tem a mesma função,
de adição. A questão de I ou E é uma questão de evitar cacófono, para às vezes não ficar I, usa-se E, já que a vogal em espanhol sempre vai ser E. Então, diante de palavra iniciada por I, vai usar-se E. IH com consoante, né? E igreja, E história. Además, né? E ou incluso, que é equivalente a um sem acento, né? Ademais, inclusive, incluso. E em cima, também, ni tem valor de adição, nem hoje nem amanhã, ou seja, nem hoje nem amanhã também. Tampouco, né? Nega, mas é valor de adição. Tampouco eu vou viajar. Eu não vou viajar, eu tampouco, né? Então, tem valor de adição, nega, né? Não solo, sino também, né? Essa construção não só é inteligente, sino também muito bonito, muito bonita, né? Então vai ter valor de adição, tá? Não só é inteligente, sino também muito bonita, muito bonito, né? Valor de adição. Oposição, pero é o mais do espanhol. Sin embargo, não obstante, que no entanto, porém, em cambio, por el contrário, e o sino, que aparece depois de uma frase negativa, tá? O sino que apareceu ali com uma adição, ele vai estar acompanhado de também. E estando acompanhado de também, vai ficar claro que é adição por causa do também. Mas ele sozinho é oposição, aparece depois de uma negativa. El encuentro no es hoy, sino mañana. Não es hoy, sino mañana. Não é hoje, senão amanhã. Né? Descarta totalmente o anterior, tá? Concessão. Aunque, que quer dizer ainda que, embora. PSA, apesar de que, por mais que dá a ideia de que há um impedimento para que uma ação ocorra, mas vai ocorrer. Aunque llueva, me voy a la fiesta, né? A chuva poderia ser um impedimento para que eu fosse à festa, né? Mas não é, né? Aunque, PSA, apesar de que, por mais que, esse mas aí ele vai acentuado porque ele é advérbio, né? É um acento diferenciador. Causa, já que, puesto que, porque, pues. Explicación, es decir, ou seja, isto é. Muito bem. Interpretação de texto. Bom, a gente vai ler o texto em espanhol. Depois a gente vai para a tradução. Aqui eu inverti um pouco as coisas como eu vinha fazendo normalmente. Eu geralmente iniciava mostrando a questão. É o que eu estou fazendo aqui agora. Diz assim, o texto discute o sentido de tolerância. Nele, esse sentido, o de tolerância, assume um papel social, uma vez que a tolerância... Então, qual seria o papel social de tolerância de acordo com o texto? Qual seria, né, o papel, né, qual seria o sentido social de tolerância de acordo com o texto? O texto discute o sentido de tolerância. Nele, no texto, esse sentido de tolerância assume um papel social. Uma vez que a tolerância, tá, supõe ser mais importante a opinião alheia do que a própria. Isso é a tolerância, o papel social é esse, de acordo com o texto, né? Ser mais importante aquilo que o outro pensa, né? É mais importante do que o que eu penso. Legitima as diversas formas de expressão de vontade.
Então, o sentido de tolerância do texto legitima, dá legitimidade às diversas formas de expressão de vontade. Incentiva os sentimentos de justiça e de igualdade. Minimiza os efeitos das ações desrespeitosas. O sentido de tolerância do texto. Minimiza os efeitos das ações desrespeituosas. Fortalece o comportamento individualista. Tem umas coisas que a gente lê aqui, isso aqui não pode estar associado à tolerância, né? A gente sabe, né? Como é a questão da letra E, por exemplo, fortalece o comportamento individualista. Mas a gente não lê o texto, né? A gente olha a tolerância, sentido social de tolerância e vê a letra E, a gente tem a dizer, pô, isso aqui não tem nada a ver, né? Mas para que eu tenha certeza disso, eu preciso ler o texto. Eu leio a questão não para respondê-la, né? Esse momento não é para responder a questão. Esse momento me serve para que eu saiba do que o texto vai tratar. E ele vai tratar de tolerância. Então, eu quero saber qual é o sentido social de tolerância que o texto traz. Então, a gente vai ler ele em espanhol. Vou ali na questão para vocês podem pausar, já que é uma gravação, e tentar responder só com a leitura em espanhol, né? Vou fazer aqui uma primeira leitura. O interessante é fazer mais de uma leitura. Vai depender muito do texto que você vai estar lendo. Às vezes o texto é muito simples, às vezes é uma tirinha, às vezes é uma charge. Então não precisa, né, mais do que uma, duas leituras, mas é por aí, tá? Então, aqui diz assim: La tolerancia es la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, de pensar y de vivir de los demás que a nuestra propia manera de ser, de pensar y vivir. Si entendemos que nuestras creencias y costumbres no son ni mejor ni peores que la de otras personas, sino simplemente distintas, estaremos respeitando a los demás. Meio que a resposta está aqui no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, tá? Mas vamos ver como ele conclui, né? Compartir las diferencias nos enriquece, nos hace más grande. Algunas veces, a lo largo del tiempo, se puede observar una serie de ejemplos de individuos cujas formas de actuar se originan precisamente de la falta de respeto hacia los demás. El dejar pasar actitudes desconsideradas e injustas es una forma indirecta de no respetar a quienes las sufren y de no importarnos en lo absoluto. Por ello, ser tolerante es también definirse, dar un paso al frente, hacer uma oposição por la justiça e la paz. O texto não é dos mais simples, mas também não é complicado, né? É uma questão de acompanhar o raciocínio, tá? Com essa leitura em espanhol era suficiente? Será que você consegue responder só com isso? Estou trazendo a questão para isso, para ver se só com essa leitura, só com o que você viu ali, né? Você pode pausar agora nesse momento. Vamos lá. Se pensa... Só aqui, pronto. A tolerância é a capacidade de conceder a mesma importância
a forma de pensar e de viver dos demais, que é a nossa própria maneira de ser, de pensar e de viver. Se entendemos que nossas crenças e costumes não são nem melhores nem piores que as das outras pessoas, olha aqui o sino. Se entendemos que nossas crenças e costumes não são nem melhores nem piores que as das outras pessoas, senão simplesmente diferentes, distintas, estaremos respeitando aos demais, né? Então, ele traz aqui um conceito de tolerância, né, de que é essa capacidade de dar importância à forma de ser, de pensar e de viver, né, dos outros como a nossa própria. Então, eu devo dar importância à forma de ser, de pensar e de viver dos outros. Eu devo dar a mesma importância que eu dou para a minha forma de ser, de pensar e de viver. É isso que ele fala no primeiro parágrafo. E diz: se entendemos que as nossas crenças e costumes não são nem melhores e nem piores do que o das outras pessoas, senão simplesmente diferente é diferente, nem é melhor nem pior, estaremos respeitando, né, aos demais. Pronto. Como eu disse para vocês, eu acho que ele traz aqui a resposta. Mas vamos lá. Porque ele traz agora aqui no final uma ideia para reforçar o que ele falou anteriormente, né? É como se houvesse um porém. Ó, compartilhar as diferenças nos enriquece, nos faz maiores, os espanhóis falam mais grande. Então, compartilhar as diferenças, dividir, compartilhar, nos enriquece, nos faz maiores. Algumas vezes, ao longo do tempo, se pode observar uma série de exemplos de indivíduos cujas formas de atuar se originam precisamente da falta de respeito para com os demais. Durante a vida, você pode reparar, né, alguns indivíduos cuja forma de atuar se origina precisamente da falta de respeito com os demais. Deixar passar atitudes desconsideradas e injustas é uma forma indireta de não respeitar a quem as sofre. Então, ele está dizendo aqui que a gente também respeita você é tolerante quando você respeita e valoriza, né, o modo de ser, de pensar e de ver do outro, mas não quando essa forma de pensar, de ser e de viver, ela traz falta de respeito com os outros, né? E deixar passar isso, né, é uma atitude desconsiderada e injusta, né? Ele diz assim: deixar passar atitudes desconsideradas e injustas é uma forma indireta de não respeitar a quem as sofre. Então, aceitar atitudes desconsideradas e injustas é uma forma indireta de você não respeitar quem sofre isso e de não importar-se em absoluto por isso. Ser tolerante é também definir-se, dar um passo adiante a uma oposição pela justiça e pela paz. Então, o sentido de tolerância no texto né? O texto discute o sentido de tolerância. Nele, esse sentido assume papel social, uma vez que a tolerância fortalece o comportamento individualista, não, né? Senão não seria tolerante com os demais. Minimiza os efeitos das ações desrespeituosas é o contrário, né? Você minimiza quando você aceita comportamentos que desrespeitam o outro, né? Letra A. Supõe ser mais importante a opinião alheia do que a própria, você dá o mesmo valor, né, que a sua. Legitima as diversas formas de expressão e de vontade. Então, ser tolerante é você legitimar as diferentes formas de expressão e de vontade, né? Ele não traz no sentido de incentivar os sentimentos de justiça e de igualdade, né? Ele fala ali que não se deve aceitar, né? Não se deve ser tolerante com atitudes injustas né, e desconsideradas, como ele chamou lá. Então, uma letra B.
Texto 2. Diz assim: se pensa... Aliás, a gente vai pegar a questão antes de ir para o texto. Indique a opção mais adequada como título do texto acima. Olha, não é a primeira vez esse ano que a gente faz esse modelo de questão, onde se pede para escolher um título para um texto. Qual é o raciocínio que nós devemos ter aqui? Nós devemos pensar que o título deve antecipar o assunto do texto, o assunto principal do texto, aquilo que o autor foca, né? E aí, geralmente, ele fala isso na introdução, ele traz o conteúdo, né? E lá na conclusão também ele vai trazer, né? Esse algo mais importante, né? Esse assunto principal, tá? Aqui ele fala que é reciclaje, processos de reciclaje com processos no plural, las ventajas económicas del reciclaje, la recolección de materiales reciclables, hacia uma definição global de reciclaje. O texto tá, a questão está em espanhol, mas ela seria perfeitamente uma questão Enem, até mesmo porque você está querendo um título para o texto, né? Então esse texto deveria estar, esse título tem que estar em espanhol, né? Então você vê que o enunciado está em português, indica a opção mais adequada como o título do texto, mas os títulos estão em espanhol porque a questão vai estar, o texto vai estar em espanhol, minha gente, né? Mas uma coisa é certa, vai falar sobre reciclagem, né? Ou dizendo o que é, ou falando de processos, ou falando das vantagens econômicas, trazendo para a economia, né? Ou falando sobre a coleta, coleta de materiais recicláveis, ou a letra E, rumo a uma definição global de reciclagem, né? Será que o texto fala disso, uma definição global do que é reciclagem? Deixa eu ver se tem mais uma questão. Tem a terceira. Aqui a terceira questão está toda em espanhol, questão perfeitamente modelo Enem, né? Diz assim: segundo o autor do texto, pode-se afirmar sobre reciclagem que é um termo cuja definição é unívoca na atualidade, representa o primeiro passo do processo de coleta, define globalmente o processo de coleta de materiais, há uma noção simplista por parte da sociedade em relação a este termo, e letra E, foi criada para resolver os problemas causados pela forma de vida moderna. Leitura, né? Então, a gente vai fazer a primeira leitura em espanhol, como vocês já estão acostumados. Na sequência, a gente faz a tradução. Vamos lá. Se piensa que a popularidade do término reciclar ajuda al acuerdo global de uma verdadeira definição. Inicio mais uma vez. Se piensa que a popularidade do término reciclar ajuda al acuerdo global de uma verdadeira definição. Sin embargo, ou sin embargo aí que a gente viu no começo, né? Oposição. Em nossos tempos, encontramos que não existe uma verdadeira definição de lo que este término implica. Para o público em geral, reciclar é sinônimo de recolectar materiais para volverlos a usar. Sin embargo, la recolección es solo el principio del proceso de reciclaje.
Uma definição bastante aceitada nos indica que reciclar é qualquer processo em que materiais de desperdício são recolectados e transformados em novos materiais. É um processo simples que nos pode ajudar a resolver muitos dos problemas criados por la forma de vida moderna. El reciclaje tiene beneficios obvios, pero también existen algunos obstáculos que hay que superar, tales como la deseducación de la sociedad a ese respecto. Esta, además, tiene a resistirse a los cambios. El ciclo tradicional de adquirir, consumir, desechar es muy difícil de romper. Reciclar requiere un esfuerzo extra para separar los materiales. Siempre será más conveniente el hábito de arrojar todo hacia afuera. Parece extraño que las ventajas económicas y laborales relacionadas con el reciclado de materiales no se las divulguen suficientemente, lo que da la sensación de una falta de interés por parte de las autoridades. Vamos à tradução. Se pensa, né, as pessoas pensam, tá, no sentido geral, né, que a popularidade do termo reciclar ajuda ao acordo global de uma verdadeira definição. Então, se acredita, se pensa, né, que a popularidade do termo reciclar, é um termo popular, né, ajuda ao acordo global de uma verdadeira definição, né? Então, que essa popularidade traz com ela, né, uma verdadeira definição do que é reciclar. No entanto, em nossos tempos, encontramos que não existe uma verdadeira definição do que este termo implica. Então é falso nessa crença. Para o público em geral, reciclar é sinônimo de coletar materiais para voltar a usá-los. No entanto, a coleta é somente o princípio do processo de reciclagem. Uma definição bastante aceita nos indica que reciclar é qualquer processo no qual materiais de desperdício, quer dizer descartados, né, são recoletados e transformados em novos materiais. É um processo simples que pode nos ajudar a resolver muitos dos problemas criados pela forma de vida moderna. A reciclagem traz benefícios óbvios, mas também existem alguns obstáculos que há que superar, que temos que superar, tais como a deseducação da sociedade a esse respeito. Esta, ademais, a sociedade, né? Esta, ademais, a sociedade tende a resistir às mudanças. O ciclo tradicional de adquirir, consumir, descartar é muito difícil de romper. O que ele está querendo dizer para a gente aqui é que reciclar não é somente esse processo que todo mundo sabe, conhece, né? Mas isso aqui também, né? Deixar de consumir e descartar, né? É isso. Então, reciclar requer um esforço extra para separar os materiais. Sempre será mais conveniente o hábito de jogar fora,
arrojar todo, jogar tudo fora, né? Parece estranho que as vantagens econômicas e laborais relacionadas com a reciclagem de materiais não seja divulgado suficientemente, o que dá a sensação de uma falta de interesse por parte das autoridades. A maneira mais fácil, meus amiguinhos, é por eliminação. A letra E fala assim, rumo a uma definição global de reciclagem. O texto traz isso, o corpo do texto traz isso, né? Ele fala que não há uma definição global. O texto não propõe essa definição global, né? O texto fala no começo que se acredita que a popularidade do texto, do termo, que a popularidade do termo ajuda nesse acordo global do que é definição. O termo é popular, mas as pessoas não conhecem, não sabem, não praticam, não fazem. É isso que ele está querendo dizer, né? Então, não serve como título. A coleta de materiais recicláveis. A coleta de materiais recicláveis aparece aqui no texto como um dos processos, talvez o mais conhecido, né? A coleta de material reciclável. Mas não é o principal. As vantagens econômicas aparecem no final, que ele diz que é incrível que não se divulgue. Perdão, é meu hábito de trazer. Cadê? Que não divulguem o suficientemente as vantagens, né, econômicas e laborais, econômicas para a economia e de trabalho, de oportunidade, né, relacionados à reciclagem. Então, não é o principal. Então, pouco se restringe. O que é reciclagem? É a letra A. É uma pergunta. Afinal de contas, o que é reciclagem, né? E aí, durante o texto, ele tenta meio que dar uma pista, uma orientação, embora ele não feche, né? Embora ele não feche. Mas ele fala, né? Tenta definir mais ou menos o que é que seria reciclagem. Para o público em geral, reciclar é sinônimo de coletar materiais para voltar a usar. No entanto, a coleta é só o princípio desse material, ou desse processo, né? É só o princípio, né, desse processo. Aí ele vai, ó, uma definição bastante aceita, indica que reciclar é qualquer processo em que materiais descartáveis ou descartados, né, são recoletados e transformados em novos materiais. Um processo simples que pode nos ajudar a resolver muitos dos processos criados pela forma de vida moderna, né? Fala dos benefícios de reciclar, né? Mas que há obstáculos a serem superados, né? A primeira coisa é a deseducação da sociedade com esse respeito, ou seja, que a sociedade está mal educada, né? Aprendeu mal, tem uma definição ruim sobre reciclagem, né? E ela resiste às mudanças, porque o ciclo de adquirir, consumir e jogar fora, descartar, é difícil de se romper, né? Ou seja, estar produzindo lixo, estar consumindo e descartando, né? E isso aqui é a reeducação que deveria existir. Aí vai, ó, reciclar requer um esforço extra para separar os materiais. Tem que separar, né? Sempre será mais conveniente o hábito de jogar tudo fora. Junta tudo num saco só, jogar fora. Quem quiser que separe, né? Entendem?
Eu digo isso para a gente poder ir para a terceira questão. Que na terceira questão, ele vai dizer assim: segundo o autor, podemos afirmar sobre a reciclagem que é um termo cuja definição é unívoca. Há só um termo, unívoca, uma só definição. Não é, né? Ele fala justamente isso. Ele fala o contrário. Então, ó, isso aqui me faz eliminar. Representa o primeiro passo no processo de coleta. A coleta é o primeiro passo da reciclagem, é o contrário, né? A coleta é o primeiro passo nesse processo de reciclagem, né? É isso que ele fala? A coleta? Ou é a separação? Cadê? Para o público em geral, é sinônimo de coleta, né? Materiais para voltar a usar. No entanto, recoletar, coletar é somente o princípio do processo de reciclagem. Define globalmente o processo de coleta de materiais, né? Ele fala o contrário no texto. A popularidade do termo, né, dá essa falsa sensação, né, de que há uma definição global, né? Não. É estranho para ser. Há uma noção simplista por parte da sociedade em relação a este termo. E letra E foi criada para resolver os problemas causados pela forma de vida moderna. O que ele fala ali, resolver os problemas, ele nem fala de problemas nesse sentido, é que há uma percepção, há uma definição simplista por parte da sociedade. É aqui que ele já fala, né? Aqui, deixa eu marcar a justificativa. Para o público em geral, reciclar é sinônimo de coletar materiais para voltar a usar. No entanto, a coleta é somente o princípio desse processo, né? Outra coisa interessante aqui, né? Não existe uma verdadeira definição do que esse termo implica, né? Então, a letra D, né? Texto 3. É um poema, né? Que diz assim: nesse poema de Nicolas Guillen, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, aí vocês devem lembrar das aulas de história de vocês e saber como é que foi esse processo de plantar cana aqui na América Latina. Devem lembrar da situação do Brasil, né? Desmataram Mata Atlântica para plantar cana, tudo isso aí. As preposições junto, sobre e barro são usadas para indicar metaforicamente. Vamos ler o poema? Para aproveitar o tempo que ainda nos resta. Canha. Aí não precisa fazer muito esforço, porque o título já falou que vai falar sobre a cana-de-açúcar. Plantio da cana-de-açúcar no período... Ele não fala de período colonial, né? Cana-de-açúcar na América Latina, mas vamos lá. Bora ler. Canha. Oh, ele não fala, interessante, ele não fala no texto do período colonial
Mas olha o poema. Caña. El negro junto al cañaveral. El yanqui sobre el cañaveral. La tierra bajo el cañaveral. Sangre que se nos va. Qual é a posição do negro? Junto ao cañaveral, lá na plantação. El Yankee, os Yankees, o estadunidense, né? O gringo, sobre el cañaveral, numa situação superior, né? El negro junto, lá na lida, plantando, colhendo, cuidando. O Yankee sobre el cañaveral, na parte de cima. La tierra, de onde se tira, se planta, bajo el cañaveral. Terra debaixo da cana, né? De onde se produz. Aí ele exclama, sangre que se nos va. Né? Sangue que a gente perde, sangue que vai embora, sangre que se nos outros va. Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre, barro são usadas para indicar metaforicamente a desordens na organização da lavoura. Olha, eliminação, né? Como desordem? Cada um está ali no seu, né? Um junto, na parte superior. Não é desorganização. Vejam as palavras que são usadas e o sentido que elas têm ali dentro do texto. Relações diplomáticas, porque a impressão que ele diz ali é que um trabalha, o outro está lá em cima vigiando, mandando, né? A terra embaixo dos pés, da planta. Quando ele fala sangue, ele está falando de que sangue? Localidades da América Latina nas quais a planta, a cana... Quais localidades, minha gente? Relações sociais dos indivíduos que vivem no plantio de cana-de-açúcar, né? Funções particulares de cada profissional na lavoura de cana-de-açúcar, enfim. Mas ele quer denunciar, né, essas relações sociais, né, no plantio de cana-de-açúcar. Um junto, trabalhando, o outro numa situação superior, a terra embaixo do canavial, sangue, esforço, trabalho, né, que se nos vá, que vai embora. Tão complicado não, né? É uma questão modelo Enem. Essa é uma questão que já foi aplicada no Enem, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais, né? Hoje nós revisamos um pouco de conjunções para parte do nosso conteúdo, né, do quarto bimestre, e resolvemos questões do modelo Enem, pensando aí na prova que vocês vão fazer agora no mês de novembro, tá? Muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos.